Canal do Pava apresenta Revelação Cósmica. Finalmente estamos de volta, não é mesmo? Finalmente ou até que enfim, você decide. O quadro que eu gosto muito, o quadro que está na vanguarda dos conhecimentos que um dia irão para o canal e talvez um dia para o mundo. Pessoal, e talvez um dia não, né? Um dia irão. Pessoal, eu quero dar as boas-vindas. Se você está vendo a Aliança da Paz pela primeira vez, não aconselho. Retorne lá para o primeiro, certo? Tem a playlist que está aqui embaixo, que já está na ordem até agora, porque senão pode ser que fique boiando no oceano, porque hoje os mares são os nossos assuntos de hoje. Nós vamos falar das bases no interior do oceano, nas profundezas do oceano, né? No fundo marciano, no fundo marciano não, né? No fundo do mar, marciano, essa foi boa, no fundo do mar, né? No fundo do oceano. E são bases que não são humanas, né? Existem sim estruturas submersas dos exércitos americanos, certo? Mas não se comparam com as outras espécies, nós vamos ver por quê. Você sabia que o segundo maior investimento dos Estados Unidos já feito até hoje foi para procurar vida no interior, extraterrestre no interior dos mares? Foram bilhões e bilhões de dólares gastos. Foi o segundo maior investimento do governo americano. Foi para rastrear todos os oceanos possíveis à procura dessas vidas, à procura destes seres e o que fazem nas águas do nosso mundo. E são as pessoas que dizem que não existe vida ou que não há comprovação de nada, né, que escondem casos ufológicos, né? A segunda maior gasto que eles fizeram de dinheiro foi para isso, foi para procurar as vidas dentro das águas. Não é à toa que os Estados Unidos iniciou sua jornada espacial através da Marinha. Sim, a Marinha. O Pimpão a gente está se lambendo tanto aqui, tanto que eu espero que não esteja saindo no microfone de vocês. Tanto que eles investiram em tudo isso que foi a Marinha que desenvolveu os primeiros veículos que veio a constituir a frota dos Sentinelas Solares, que foi a primeira grupo espacial americano, né, que hoje conta com milhões de pessoas em diversos planetas e luas, certo? Então, os veículos desenvolvidos, a infraestrutura desenvolvida foi toda pela Navy, né? Pela Marinha Americana, e que já eram acostumados a projetar navios muito complexos, né? Com muitos metros de comprimento, passaram a projetar naves espaciais com muitos quilômetros de comprimento. Tem nos relatórios de pessoas que eles relatam naves com 2 km de comprimento ou mais, mostram os projetos dessas naves e tudo mais, em diversos grupos de relatos sobre isso, né? Naquela série da Revelação Cósmica, muitos caras de diversas patentes da Marinha já fizeram seus depoimentos e seus relatos, né? É impossível que todos eles estejam loucos conjuntamente, né? Até porque faz o total sentido. Então, foi a Marinha que começou a investigar todas essas coisas no interior porque, bom, eles montaram um grupo de engenheiros que já desenvolviam os navios para desenvolverem esses veículos espaciais, certo? Mas eles procuraram muito no interior dos mares, em busca de outras civilizações, né? Porque poderiam estar construindo bases, porque outros países poderiam estar construindo bases, porque outras raças poderiam estar construindo bases, e eles tinham que manter, né, o seu controle sobre os Estados Unidos e sua soberania perante o planeta. Então, eles muito procuraram os mares e oceanos. E sim, no interior dos mares eles encontraram construções que
Gente, vou dizer uma coisa para vocês, 75% da verba de Hollywood vem do Pentágono, através de diversas outras empresas, para dar outras entradas para o dinheiro que não seja diretamente. Porque eles têm muito interesse em propaganda das ideias, principalmente da ideia UFO, certo? Porque já houve um caso em Los Angeles, onde uma nave passou 5 horas no céu para mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas viram, é o famoso caso lá de Los Angeles, né, que aconteceu alguns anos atrás, e que a nave ficou por 5 horas no céu. Inclusive os exércitos descarregaram muita munição contra aquela nave que estava parando no céu por 5 horas. Claro, na época não tinha celulares que as pessoas podiam apontar para o céu e tirar fotos, né? Tinham filmadores e tudo mais. Mas aí é que tá. Isso bastou? A nave ficou lá por 5 horas, recebeu muito tiro, isso tudo é documentado. Isso tudo tem em jornais. Bastou para o ser humano dizer, oh, existe, né, outras coisas, existem até mesmo outros veículos. Existem veículos que pairam no ar e que são resistentes à munição. Não, nem para isso não bastou. Porque a partir de então foram criados filmes onde esses veículos existem e depois ficou confundido realidade com filme, daí quem falava aquilo da realidade era filme, daí a pessoa era louca, e daí, né, e quais eram as intenções desses seres? Eram intenções malignas, eram intenções de destruir, né? E daí começou os filmes de invasão alienígena e tudo mais, tudo mais. Aparece uma nave no céu, um veículo no céu, eles colocam igual no filme. Uma porque eles conhecem, né? Duas porque vai mistificar, vai alterar a ideia das pessoas, vai misturar a realidade com a arte, né? E trazer toda a ideia, toda a mentalidade, né? Imagina se aparece alguma coisa hoje, o primeiro recurso que as pessoas têm, o que elas têm pré-feito na cabeça sobre, é que é coisa ruim, que é coisa que ataca, que é coisa mal. Por isso que não existe essa nossa ideia de vão aparecer para as pessoas no céu. A gente já viu que nem adianta. Depois a gente já viu que ficam com medo, né? Então é muita propaganda investida por parte dessas inteligências americanas, você sabe a que eu me refiro. Enfim, então eles encontraram muitas coisas no oceano. Mas agora eu vou falar o que tem no oceano pelo meu conhecimento através da espiritualidade, certo? Porque quando a gente fala que essas civilizações internas, né, elas cuidam das propriedades da nossa atmosfera, do equilíbrio da ecologia, da composição dos solos, né, da limpeza de lençóis freáticos, da limpeza de compostos do solo, né, e do nivelamento de propriedade dos mares, eles fazem isso, sim, e literalmente, certo? E juntou duas fontes de informação, juntaram as informações e deu certo, porque eu tinha informação que eles faziam o controle das propriedades dos mares através de gigantescos veículos subaquáticos, certo? Eram naves que andam pelo interior dos mares, né, a quilômetros e quilômetros de profundidade, onde nossa tecnologia não consegue chegar. E eu lembro que a conexão entre o interior da Terra e a superfície através dos mares, em diversos pontos do oceano há essas conexões. Então esses veículos gigantescos, eu tinha informação de que eram veículos gigantescos, no espectro de cidades que se moviam dentro da água. E por espécies aquáticas, ou seja, eram como se fossem bolhas onde dentro também tem água, porque essas espécies vivem dentro de água. São espécies que vivem no interior das águas. Olha que interessante isso, né? A gente quando pensa em vida extraterrestre, quando pensa em vida alienígena, a gente pensa em seres que vivem na superfície, seres que vivem em outros planetas, mas dificilmente a gente pensa em vida que vive dentro da água. E existem muitas e muitas raças e espécies muito inteligentes, muito avançadas, muito mais que nós, que vivem dentro das águas. Claro que é uma água diferente da que nós aqui temos nos mares, por isso que dentro destas naves existe água também. Não é a mesma água que a gente costuma ter, é uma água a qual eles são adaptados, talvez do planeta de origem, né?
e eles andam por dentro dos mares. Então, não é uma bolha de ar que tem lá dentro, como nós faríamos no caso de um submarino, que teria que pressurizar muito e podia explodir o submarino ao chegar a uma profundidade tão grande. Nesse caso, como é cheio de um outro fluido dentro, acredito que não tenham problemas em ficar tantos quilômetros embaixo d'água. E essas naves se deslocam pelo oceano tratando as águas dos mares. A gente sabe que nós, na nossa irresponsabilidade, na nossa inconsciência, né, tratamos mal os oceanos, né? Um navio lá soltou toneladas e toneladas de petróleo, ninguém sabe quem foi esse, foi aquele, foi um vazamento, foi isso, foi aquilo, né? As praias se enchem de petróleo, né? Largamos lixo, canudinho, plástico, isso, aquilo nos oceanos, né? Fazemos perfurações, né? Vazamentos de gases, diversas outras coisas que a gente faz com os oceanos, até mesmo a dessalinização dos oceanos, né? Porque a gente extrai muito sal do oceano, enfim. E essa nave ela controla a propriedade dos mares, é um Hoover subaquático gigante e que eu fui descobrir o tamanho desta nave, né? Recentemente nessa outra informação, porque nessa outra informação foi porque eu estou assistindo muitos delatores desses programas secretos do governo, e eles falaram que nessas expedições que eles foram com a Marinha para procurar essas vidas no interior da Terra, eles encontraram naves que tinham 4 quilômetros, que eram discos de 4 quilômetros de diâmetro, e que eles foram estudar através de outros instrumentos, porque eles não conseguiam chegar até onde estavam, porque era por sensor e por radar que eles percebiam essas coisas, né? Mas eles não conseguiam chegar naquela época, literalmente, hoje eu não sei se chegar, literalmente onde estava aquilo lá, né? E daí eles, pelos radares e tudo mais, era um veículo de forma de disco do tamanho de 4 km que se movia como se fosse um ser vivo, entendeu? Eles pensavam que era um ser vivo daquele tamanho, porque se movia diferente de algo que estivesse à deriva, né? Até porque lá não tem esses tipos de correnteza, ou não seguia as correntezas do mar e fazia movimentos que caracterizavam inclusive um ser vivo, né? Quando descobriram que aquilo lá era um veículo, era uma nave de uma dessas outras raças, que hoje eles têm conhecimento nos bancos de dados deles, devido a toda a infraestrutura que eles têm no sistema solar e contato com 57 raças que existe diariamente transitando pelo nosso sistema solar. E então, este veículo grande, inclusive, se a gente for pegar o Google Maps, a gente tem no oceano do Google Maps tem alguns relevinhos, uns traços assim, né, que é de rastreamento de fundo do mar. E, inclusive, esses caras, eles mostraram esse disco que eles dizem ser esta nave e fazendo esses movimentos, né, com esse de 4 diâmetros de comprimento. E eu achei que combinou muito bem as informações, porque eu sabia das estruturas enormes que ficavam, naves, né, enormes que passavam pelo interior das águas para regular a propriedade dos mares. Então, é uma outra... E também, além dessas naves, existem naves de pesquisa, né? Existem naves que são de pesquisa independente, que não estão lá para regular a propriedade dos mares, mas para estudar a ecologia, buscar soluções para outros planetas, buscar soluções para este planeta. Enfim, são diversos pesquisadores e estudiosos de diversas raças. Daí sim, não apenas de raças subaquáticas, mas também de raças como nós, que visitam muito o interior dos nossos oceanos. A gente não pode esquecer que 80% da superfície da Terra são oceanos. Então, se a gente conhece muita coisa que é seco, que é continente, 80% mais existe de solo subaquático. É muita coisa, é um universo maior que a Terra, o mundo subaquático, então tem muita coisa por lá. E não só eles regulam a propriedade dos mares, nesses enormes naves, né, dessas raças, mas também regulam a propriedade dos ares, através desses veículos subaquáticos. Mas como, se eles estão embaixo d'água, como que eles vão regular a propriedade do ar atmosférico? Pois é porque é no mar que o ar se reestrutura, que o ar do planeta se reestrutura. Né? A gente sabe que a gente tem as árvores que fazem o trabalho de purificação do ar, porém a maior parte do oxigênio que nós respiramos vem do oceano, certo? É através das algas e tudo mais. E este oxigênio ele é transferido para a atmosfera através das ondas nas praias, certo? Tem ondas muito grandes que
fazem toda aquela movimentação de água, toda aquela espuma e misturam o ar com a água, ao longo de todas as praias do mundo, né? Olha a quantidade de praia que existe, né? Tem todo o continente do mundo é cercado de praia e tem lugares que as ondas são do tamanho de prédios, o que faz uma oxigenação muito grande e uma transferência de compostos do ar para a água e da água para o ar. Então acredita-se que 80% do nosso oxigênio venha da água, certo? Então, por isso que essa nave também regula a propriedade da atmosfera. Então é uma nave reguladora planetária e acredito que não seja só uma, deve haver mais do que uma. Elas fazem uma constante purificação da água, vão em 4 quilômetros circulares, é muita coisa, né? É muito maior que estádios de futebol, mas muito maior que estádios de futebol. Então pode ter muita entrada de água, estágios de purificação, de tratamento e a água sai do outro lado, acredito eu, né? Não fui fazer uma expedição numa dessas naves para ver, espero que um dia eu faça, não sei se vou fazer isso enquanto encarnado, mas se eu fizer, o primeiro lugar que eu contarei será aqui na Aliança da Paz. Então é muito, 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 muito interessante tudo isso. Né? O quão incrível, o quão complexo é todo o planetão que nós habitamos. Né? E, inclusive, existem outras equipes também, né, que são responsáveis por amenizar o efeito de terremotos, porque essas equipes elas sabem onde os terremotos vão acontecer, elas sabem onde estão as tensões da crosta terrestre, porque a crosta da Terra se expande, né, porque a Terra expande e a superfície vai rachando e trincando para comportar essa expansão do planeta, e eles sabem onde estão as maiores tensões e onde vai acontecer essas coisas. Então eles vão com naves também, dentro do oceano, dentro da Terra, até grutas no interior da Terra, onde está a pressão, e lá fazem verdadeiras operações nas rochas, com lasers que dissolvem as rochas e, né, aliviando as tensões para que um terremoto que seria grande e afetaria a superfície possa ser amenizado, diminuído ou dividido em 2 ou 3 ou 559, como foi o caso lá do Japão, onde teve milhares de terremotos secundários após o grande terremoto, né? Porque, com certeza, se toda aquela energia fosse liberada de uma vez só, não teria mais Japão hoje, não da forma como a gente conhece. Então, tudo está certo e tudo está perfeitamente alinhado. Inclusive, na série AMI, se eu não me engano, eu fiz uma projeção para essas áreas de aliviamento de tensão no interior da Terra através de raios lasers, raios que eles enviam nas rochas. São engenheiros assim, com cálculos, com computadores de números, e gente olhando uns tablets e não sei o que. E uma operação muito grande é uma nave que passa, uma nave que vem, um raio para dentro da rocha, e aquelas rochas, não sei se dissolvem, mas elas se modificam, talvez para alterar a estrutura dela, para que encaixe a outra rocha, em vez de ficar numa pontinha que poderia escapar. Eles vão lá e juntam para que fique mais bem acomodado, para aliviar o tremor e tudo mais. Eu fiz um relato disso há uns 3 ou 4 anos aqui no canal, em um relato de projeção, mas na série AMI, o Menino das Estrelas, também tem um momento onde eles vão lá, eu não lembro se é no livro 1 ou no livro 2, é no livro 2, se eu não me engano, eles vão visitar um local desses. Fica a minha recomendação da série AMI aqui no canal também para vocês, se você ainda não viu, certo, gente? Então, são coisas muito incríveis, muito interessantes. Deixe suas perguntas e respostas aqui embaixo, eu vou ler todos os comentários, os que derem eu já respondo na hora, senão eu faço um vídeo para respondê-los, tá bem? Tem muita coisa legal aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham um maravilhoso final de semana, fiquem em muita paz, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!